Salve, salve, turma! Professor Gleidson Lima na área do nosso mais recente aí Construction Cast, nossa sexta edição, de novo com meu grande amigo Márcio. Foi tão bom o segundo, né? Segundo Construction Cast que a gente está fazendo um revival aí e hoje falando sobre gestão de riscos na construção civil. Então, obrigado, meu amigo Márcio, por você estar aqui com a gente. Eu que Poxa, agradeço, amigo. prazerzão, muito legal estar com você aí. Top, muito top. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Gleidson Lima e eu desenvolvo, eu formo, eu ajudo engenheiros e arquitetos e profissionais da construção civil a desenvolverem obras enxutas, né? Entregando cada vez mais valor aos seus clientes com o uso do Lean Construction. Esse é o nosso foco aí. Bom, a gente já está aí 17 anos, né? Muitos anos, né, Márcio, de academia e mais de, enfim, milhares, mais de 10 mil alunos aí é, que a gente já impactou, 10 mil alunos transformados, 30 anos aí na construção civil, 30 anos de Gemba, de chão de fábrica, de pé no barro, mais de 1 milhão de metros quadrados aí gerenciados. E, obviamente, se você curte esse assunto, gestão de obras, Lean Construction, gestão de risco, gestão de projetos, tudo que está relacionado à gestão da construção civil, me segue, me curte. Eu já vou deixar aqui, ó, de antemão, deixa eu compartilhar aqui, para que a gente já faça o nosso merchan aqui, ó, bem legal. Primeiro, eu vou falar sobre esse grande projeto que é o Construction Cast, que está no YouTube também, está aqui, ó. Deixa eu até passar para vocês, é o Obra Sem Sobra no YouTube. Então, aqui, ó, nós Show. já tivemos quatro, digo, cinco eventos, né? Aqui o quinto ainda está em edição, mas foi sobre liderança com o meu grande amigo Ayrton, especializado em liderança na construção civil. Falamos sobre incorporação, falamos sobre gestão de contratos, que foi o mais falado aí, mais comentado aí com o nosso grande amigo Márcio, que aqui está. Falamos sobre Lean Tecnologia, falamos também sobre gestão de projetos com o meu grande amigo Vignotti. Então, o projeto está sendo um sucesso. Divulgue e compartilhe. É para isso que a gente está aqui. Bom, quero deixar para vocês também o meu. Aliás, espera aí, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o QR Code, para quem, obviamente, se interessar pelo nosso YouTube. Esperta a câmera do celular e já vai direto aí para o nosso YouTube para ver esses episódios. Também no podcast, digo, o Construction Cast, é, também em outras plataformas aqui no Spotify, tá? Aliás, esse aqui é o meu Linktree, né? O meu link aí com todas as minhas redes sociais. Quem quiser também já espeta a câmera, tá aí o QR Code na tela. Bom, aqui você vai ver o meu Instagram, meu YouTube, né? O meu Spotify, meu LinkedIn também e também o meu WhatsApp direto para a gente desenvolver trabalhos de mentoria, cursos, etc. Além disso, a minha comunidade, Lincoln Search, tem mais de 1.000 membros aqui, sensacional. Quero deixar aqui aberto também o QR Code aqui para o meu Instagram, já direto no meu Instagram. A gente já está com quase 3 mil seguidores aqui, trazendo muito conteúdo sobre Lean, sobre gestão de obras, os nossos recortes aí, é, nossos cortes aí dos nossos Construction Cast também, tem muito material legal aqui. E agora, vamos sem delongas apresentar o meu querido Márcio. Márcio, está aqui o seu LinkedIn, fique à vontade para falar um pouquinho da tua trajetória para a galera te conhecer. E já vou colocar também aqui o QR Code para quem quiser se conectar com o Márcio no LinkedIn. Fique à vontade aí. Márcio, tá contigo. Se apresente aí, faz o seu merchan. Legal, Gleice. Prazer de novo estar aqui contigo. A gente já, como já dissemos lá na nossa primeiro Construction Cast, né, que a gente fez juntos, foi uma ideia muito legal da gente transformar esses nossos bate-papos, né, que são extremamente enriquecedores, que até então eram enriquecedores para mim e para você nas nossas conversas, e agora a gente transformando aí num conteúdo legal para a gente compartilhar nossas ideias, nossos conhecimentos, nossos pensamentos, nossa visão, para a galera que te assiste aí no teu canal do YouTube. Parabéns aí pela iniciativa, vou estar sempre à sua disposição aí para a gente trocar ideia. Tem muito mais assunto para a gente conversar, é só me chamar. Gerenciamento de riscos é Maravilha. só mais um deles. Muito bom. Bom, para quem não conhece, o Márcio é especialista aí em gestão de contratos aí e riscos, é um cara com muitas andanças em empresas gigantes, em grandes projetos, né? Professor de MBA também há décadas aí, com milhares aí, de alunos aí impactados e é um grande parceiro aí, especialista, como eu falei,
em gestão contratual e riscos. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre gestão de riscos na construção civil, e que é também uma disciplina que o Márcio aí desenvolve, e também, obviamente, cursos em company, consultoria sobre gestão contratual e, e também cursos em company, né? Isso é bem legal. Então, fiquem à vontade aí para se conectar com o Márcio através do LinkedIn e trocar figurinhas. Estamos juntos. Bom, Márcio, vamos começar sem delongas. Eu separei algumas perguntas bem legais aqui, obviamente, perguntas que vão assim, vou chamar assim, no nível mais básico de gestão de risco, que a gente sabe que riscos é extremamente negligenciado, talvez um dos pilares, né, da gestão dentro do canteiro de obras mais negligenciado e que gera um impacto gigante, né, no resultado, né, ou no sucesso ou no insucesso dos empreendimentos, projetos e obras, né. Então já vem a primeira pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, né, a gestão de risco, especificamente a gestão de risco, pode, nesse contexto de engenharia civil, de obras de construção civil, como é que se aplica a gestão de risco, né? Como é que você vê aí que a gente pode usar a gestão de risco no nosso projeto? Vamos lá, Gleison. Assim, o gerenciamento de risco, né, a gestão de risco, como você quiser chamar, ela é uma das inúmeras áreas que a gente tem dentro do gerenciamento de obra, que é um projeto. Se a gente for pegar, né, é uma das áreas de conhecimento que a gente tem no PMBOK desde a primeira revisão do PMBOK, né? Ah, É uma área assim vista por muitos como uma área pesada, né? Uma área onde você assim tem ferramentas extremamente complexas, né? Mas especificamente na esfera da construção, e aí a gente pode falar de construção civil, construção industrial, né? Infraestrutura, não importa, mas vamos pegar aqui construção civil. Acho que a ideia do gerenciamento de riscos, né, dentro da construção é que ela seja uma área de suporte à gestão da obra como um todo, visando, né, ajudar você no início da obra, porque quando a gente fala no início, né, não tô nem, vou nem falar no início, né? Assim, porque se a gente pega o gerenciamento de riscos, ele começa antes da obra começar, certo? Né? Então, se você é uma incorporadora, né, e dentro do seu planejamento estratégico você tem determinadas incorporações previstas para os próximos 5 anos, por exemplo, você precisa fazer um gerenciamento de riscos delas para saber, né, o que está envolvido em cada uma delas, né, e a partir daí até priorizar quais são as incorporações, né, mais adequadas, de menor risco, em função do determinado momento, né, da economia, do país, né, de oferta, de demanda, ou até mesmo, se for o caso, você eliminar da sua carteira, nem que seja temporariamente, empreendimentos que estão com um risco muito alto, tá bom? Em função de. E aí, assim, a gente entra realmente em esfera mais complexa de análise quantitativa de riscos, né? Com, com um levantamento mais avançado, tá? Mas ali no nosso dia a dia, num nível mais operacional, né, de gerenciamento de riscos, a ideia é que ele seja utilizado para que você, no mínimo, né, se a gente for falar de algo, né, básico, intermediário dentro do gerenciamento de riscos, mas que você tenha pelo menos uma visão daquilo que possa impactar negativamente o seu empreendimento. Não vou nem falar, nesse momento, de riscos que possam representar oportunidades, né, que é o que a gente chama de risco positivo, tá? Que aí já é um segundo momento também, né? Para a gente chegar no gerenciamento de risco positivo, a gente tem que passar pelo gerenciamento do risco que pode gerar um impacto negativo, né? Eu costumo dizer que, né, muitas empresas, elas abandonam ou negligenciam, como você mesmo disse, o gerenciamento de riscos, né? Talvez por não ter a orientação adequada de como evoluir a maturidade de gerenciamento de riscos dentro das suas empresas. Seja você uma construtora, uma incorporadora, né, um subempreiteiro especializado num tipo né, de serviço dentro da construção civil, né, de uma indústria, o que quer que seja, tá? Você precisa evoluir, né, a maturidade de gerenciamento de riscos. Então, a gente precisa começar,
né, no mais simples, né? Vamos introduzir o gerenciamento de riscos. Tem a forma mais simples, a forma mais intermediária e tem a forma mais avançada. Você não pode ir direto no avançado, senão realmente em algum momento vai acontecer o que eu já vi acontecer inúmeras vezes, que a empresa abandonar o gerenciamento de riscos, né? Porque, querendo ou não, Gleice, assim, falo muito isso em sala de aula, todos nós fazemos gerenciamento de riscos, só que fazemos na nossa cabeça. A gente não está o tempo inteiro preocupado com o que pode dar errado na obra, com o que pode dar errado no nosso dia a dia no trabalho, né? Se a gente for levar isso, isso serve até para a nossa vida pessoal, né? A gente está o tempo Ah, inteiro preocupado com o que pode dar errado, tá? O gerenciamento de riscos, se ele for, né, se a gente for iniciar ele de uma forma mais simples, mais objetiva, mas ao mesmo tempo eficiente, eficaz, né? É você tirar todas as preocupações que toda uma equipe de uma obra tem na cabeça de forma isolada e jogar numa ferramenta estruturada a partir de um processo, tá? Para que a gente possa dar o devido tratamento, né? Fazer uma análise adequada, ter um plano de ação, uma resposta imediata, se for o caso, tá bom? É, para a gente poder assim, trazer isso, e aí, né, já indo mais para a sua pergunta, trazer benefícios para a sua obra. E aí, quando a gente fala de construção civil, né, não importa qual é a sua obra, tá? Não importa se você está fazendo, né, está construindo uma casa, se você está construindo um condomínio vertical de, né, 6 torres, né? Não importa se o seu gerenciamento de risco vai gerar uma lista de cinco riscos ou se vai gerar uma lista de 500 riscos. Aqueles 5 riscos que, de repente, estão ali presentes numa reforma que você vai fazer para o seu cliente, se você não cuidar deles, né, um deles pode representar o seu insucesso, né, e um prejuízo, né, e de repente até, né, comprometer a imagem da sua empresa no mercado que você está, né, num nível de competitividade muito grande. Tá sem bom, dúvida. então, as empresas e as pessoas, né, os empreendedores, eles precisam entender isso. O gerenciamento de riscos não é só para grandes empreendimentos, né? O gerenciamento de Ah, riscos é para todo e qualquer tipo de empresa, tá? Mas para o meu tipo de obra, agora que eu entendi o que é o gerenciamento de riscos, eu vou ter uns 5 riscos só. Cuide deles. Identifique, analise, monte um plano de ação, né? Qual vai ser a sua estratégia, monitore, tá? Porque senão aquilo ali pode representar o seu fracasso num determinado tipo de obra, tá? eu ia até te perguntar, mas assim, por que que a gente negligencia tanto, né? Porque o mercado, será que é medo, é falta de formação, é a alta direção que não desenvolve uma sistemática para isso? Como é que você vê o mercado nesse sentido? Cara, é um pouco de tudo isso, né? Porque se você for ver, né, Que é a difícil você gente, ter essa formação da graduação também, né? não, assim, eu não conheço nenhuma graduação, né, seja das engenharias ou da arquitetura, que tenha essa disciplina. Eu não conheço, pode ser até que uma ou outra tenha, Também ou não. dentro de alguma disciplina se fale superficialmente disso. Mas a verdade é que você pega, por exemplo, eu só fui conhecer o gerenciamento de riscos, a teoria, as técnicas, as boas práticas, ferramentas, quando eu fiz o meu MBA em gerenciamento de projetos lá no início dos anos 2000. Isso já tem, né, mais de 20 anos. É, eu também. Bom, Eu fui ver 2004 ali na FGV, no meu MBA também, gerenciamento de projeto. isso, né? Antes Quando é disso, que risco para mim era, opa, eu tenho que tomar cuidado com a segurança do trabalho. Era isso. Risco era isso. Risco, Pois é, risco químico, físicos, biológico, eu também sou engenheiro de segurança, então risco estava muito alinhado à segurança, não à exato. gestão. E quando é que eu fui usar isso na prática? 2004 para 2005, quando eu entrei na Petrobras, né? Ah, e você. Aí é outra escola, né, cara? Né? Exatamente. E eu me lembro, né, já comentei isso com você, a gente entra na Petrobras para fazer uma coisa, e se você estiver atento às oportunidades, né, você sai de lá tendo feito 1 milhão de coisas, né? E eu me lembro que eu já tinha estudado isso no MBA, já tinha gostado,
porque eu já trabalhava com suprimentos, aquisições, e eu vi um link muito interessante de riscos com contratos, com aquisições, né? E me interessei. E quando eu entrei na Petrobras, e dentro da Petrobras pediram lá, o empreendimento precisa de um ponto focal para gerenciamento de riscos, né? Na época era assim que se chamava, que era alguém que representasse o empreendimento junto à corporação para fazer, né, a intermediação sobre os assuntos relacionados a gerenciamento de riscos e atuar também junto à empreiteira, né, para falar de gerenciamento de riscos. Tá? E ali realmente foi a primeira vez que eu atuei na prática com gerenciamento de risco e aí nunca mais abandonei, né? Porque mesmo, né, nas empresas depois que eu trabalhei e não tinham isso como um processo interno, eu fiz mesmo sem me pedirem, tá? Eu vou fazer gerenciamento de riscos, né? Mas aqui a gente não tem. Estamos introduzindo a partir de agora, tá? Nós vamos fazer Mas, gerenciamento de riscos, né? Porque não tem como. E aí, né, entrando na sua pergunta, entra um pouco muito disso. Falta de conhecimento, né? Não é um assunto muito estudado. Se a gente for ver, né, a gente vai ver essa cadeira nos MBAs em gerenciamento de projetos, né? E a gente vai ver em pouquíssimos MBAs de gestão de obras, tá? Pouquíssimos. A cadeira sozinha de gerenciamento de ele tem risco, razão. tá? Pouquíssimo. Se a gente for, o MB, os MBs que eu dou aula, que não tem a cadeira de gerenciamento de riscos, eu coloco como parte da minha ementa de gestão de contratos, e aí eu tenho um momento em que eu falo de gestão de riscos em contratos, que é quando você faz um link da análise de editais e contratos, onde você identifica pontos omissos, controversos, interpretativos, você transforma isso em risco, joga dentro do processo de gerenciamento de riscos, onde a gente vai fazer a análise qualitativa, quantitativa e o plano de ação sobre os riscos que a gente identificou a partir de contratos e editais mal feitos. Só que o que eu coloco em sala de aula para eles, fala, gente, isso aqui que a gente está aprendendo, vocês não vão usar só para contrato. Vocês vão usar quando vocês estiverem analisando um projeto, né? Vocês vão usar quando vocês estiverem analisando uma planilha orçamentária, um memorial Exato. descritivo, que envolve a obra, vai sair risco dali, né? Então vem essa questão, a gente tem pouquíssimos MBAs de gestão de obras que estão, mesmo que não tenham uma cadeira isolada, que estejam falando de gerenciamento de risco dentro dele, né? Então você Uhum. pega lá, se você pegar hoje, né? E aí, né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Se você pegar um MBA hoje em gerenciamento de obras, que tem a cadeira de gestão de suprimentos ou de gestão de contratos, e que eu seja o docente, pode ter certeza que você vai aprender gerenciamento de riscos comigo, Tem tá? razão. Agora, em outros MBAs, você não vai ter isso. Você vai ter uns MBAs de gerenciamento de projetos baseados no PMBOK, né? E aí você Exato. precisa de risco. Fora isso, você não tem. Então, tem a falta de conhecimento, e aí a falta de conhecimento leva a outras coisas que você mencionou. As empresas acabam não pedindo porque o seu corpo gerencial também não passou por um aprendizado, né, de gerenciamento de riscos. E aí ele não pede. É lógico que aqui a gente não vai generalizar, né, isso, tá? Exato. Pedindo, tá? E vem o outro cenário, que é um cenário interessante também, é que as empresas que entendem a importância do gerenciamento de riscos, né, muitas vezes contratam empresas de consultoria que tentam vender a forma mais complexa de gerenciamento de riscos. E isso, em algum momento, vai ser abandonado, não vai adiante. Eu não posso chegar numa empresa que não tem cultura nenhuma, tem pouquíssima cultura de gerenciamento de projetos e dentro da cultura de gerenciamento de projetos, da pouca cultura de gerenciamento de projetos, não tem nada de gerenciamento de risco, eu não posso entrar lá e dizer, não, porque você vai fazer simulação de Monte Carlo, árvore de decisão, você vai fazer FIMEA, FIMEC. Assim, não tem como. Ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e fala, pô, tomara que essa consultoria acabe logo, né? Porque eu estou aqui jogando meu dinheiro fora, porque a gente não tem condições de fazer Você, isso. você falou uma pegada bem interessante, quer dizer, existem várias das ferramentas aí. E aí eu ia te perguntar, pô, o cara que está começando agora, que, pô, peraí, deixa eu desenvolver uma semática, né, começar, né, a desenvolver essa cultura na minha empresa, que ferramenta você sugere? Por onde ele deve começar? Você tem aí né, que você imagina aí de boa prática aí para quem está começando, o Márcio? É lógico que na minha aula eu mostro coisas um pouco mais avançadas do que eu vou te falar agora. Mas, Cleiton, por incrível que pareça, se você fizer uma análise SWOT
dos seus empreendimentos com uma visão um pouco mais operacional, pensando em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças nas áreas envolvidas no seu empreendimento, que seja, né, a fazer essa análise por engenharia, elaboração de projetos, né, por planejamento, planejamento de prazo, planejamento orçamentário, por execução da obra. Se você trouxer esse conceito estratégico, né, da análise SWOT, que é sempre apresentada para a gente como uma ferramenta de gestão estratégica, quando você vai lançar um novo produto, quando você vai franquear um negócio, quando você vai abrir uma empresa, se você traz esse conceito de enxergar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças num nível mais operacional, né? Por exemplo, quais são as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças na área de engenharia para uma próxima incorporação? Na área de planejamento de prazo, planejamento de custo, na área de estudo de viabilidade técnica, na hora de viabilidade ambiental, na hora de você executar depois a obra. Você traz essa ferramenta para um nível um pouco mais operacional, e se você identificou forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e já tem um plano de ação para o que aquilo está representando para você, você já está fazendo gerenciamento de risco. Porque o que o gerenciamento de riscos fala? Qualquer literatura que você for ler sobre gerenciamento de riscos mais operacional, ela vai falar em quê? Em oportunidades, né? Em ameaças, oportunidades, os riscos, né? Os riscos positivos, ameaças dos riscos negativos. É a análise SWOT. Se você fizer uma análise SWOT, Cleiton, você já está fazendo mais do que 90% das empresas fazem. Mas o ideal é que a gente não pare por aí. O ideal é que a gente use, Criatividade, né? né? Gerência e sabedoria Conforme a contínua. gente, né, conforme a gente for implementando essas ferramentas, que a gente dê mais robustez a esse processo. Mas mesmo a gente evoluindo, né, se você usa ferramentas interessantes para identificação de riscos, o próprio PMBOK nos apresenta 5 ferramentas, né? Ele vai falar do brainstorming, que a gente fazer uma reunião, né, com a galera para ver o que o pessoal, em função de uma nova obra, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode acontecer, né? Ele fala do brainwriting, que é uma reunião escrita, ele fala da técnica Delphi, que é o anonimato, né? Ele fala da análise das premissas e restrições, mas aí é que tá, como é que você vai chegar numa empresa para falar sobre análise de premissas e restrições como uma ferramenta de identificação de riscos, se eles não sabem a diferença entre premissas e restrições? Entendeu? É. Então, é todo um trabalho de evoluir a cultura de gerenciamento de projetos para você entrar com gerenciamento de riscos. Porque se a empresa não sabe a diferença entre premissa e restrição, fica difícil de você usar essa ferramenta, né? Ele vai falar, né, o PMBOK vai falar das entrevistas, que não necessariamente é o de entrevistar, né, mas um e-mail para a equipe, pedindo para a equipe, a Uhum. partir da leitura de uma documentação já gerada, um edital, um contrato, um projeto conceitual, o que quer que seja, já começar a identificar riscos. E você tem outras ferramentas que não aparecem nessas literaturas, que são extremamente interessantes, né? Eu, por exemplo, gosto muito de ferramenta de gestão. Você que é Black Belt Six Sigma, né, conhece muita ferramenta de gestão de processo, de gestão de projeto. Quando a gente fala de ferramenta de gestão, é um cesto sem fundo, né, Gleice? É, às Exato. vezes, às vezes a gente tem até que Tem parar que de tomar pesquisar. cuidado, tem que tomar cuidado. Às vezes é até bom parar de pesquisar, porque você chega num universo que você fala, caramba, eu conheço 300 ferramentas, mas quais que eu vou usar? Então você pega dentro do gerenciamento de riscos, eu acabei de falar da análise SWOT, né? O diagrama de Chikawa é uma ferramenta interessantíssima para você fazer identificação de riscos, né? O 5W2H, a matriz Gucci, Hum, velocidade, urgência, tendência, né? Você tem um monte de ferramenta que você pode utilizar dentro exato. do gerenciamento de riscos para facilitar, porque aqui eu não estou falando de ferramentas complexas. A análise SWOT é uma ferramenta simples, existe há 300 mil anos e não vai caducar nunca, né? Daqui a Exato. 300 anos as empresas vão continuar usando a análise SWOT. É o tipo de ferramenta que não vai caducar, né? O diagrama de Chikawa, 5W2H, assim, são ferramentas que estão ali, Eu, simples de serem eu, utilizadas. eu vejo uma coisa que também é importante, né, Márcio? Assim, primeiro, né, como você falou, analisar o teu contexto, né? Empresa Sim, pequena, obra rápida, obra lenta, enfim, obra industrial. Qual é o seu contexto, né? E, assim, não adianta também ter uma ferramenta e usar ela de forma parcial, de forma parcial, né? Assim, tem que ter essa sistemática de um PDCA girando por completo, sim. né? Porque também se você usar parte da ferramenta, no final você está entregando, né? Assim, eu lembro muito da minha época de Odebrecht, a gente fazia SWOT, né? Na minha última obra lá, que foi a obra da Vila, a gente fez o SWOT e uma coisa que foi muito bom para a gente.
foi, ao final da SWOT, entender, fazer, obviamente, todo o trabalho de pacto, probabilidade, fizemos lá a semática de plano de ação, mas a gente tirou dali também, não fizemos só uma avaliação quali, mas uma avaliação quantitativa, para no final a gente ter uma reserva de contingenciamento ali. Até para apontar para o meu orçamento e dizer o seguinte: opa, aqui, ó, era uma obra de quase 4 bi. A gente tinha 70 milhões de reserva de contingenciamento que a gente teve que usar. Não usou tudo, mas usou parte. Obviamente, com o meu cliente liberando. Mas foi importante. Imagina se eu não tenho esse trabalho de análise de risco para dizer o seguinte: opa, oh, meu Deus do céu, deu problema. Não, tenho aqui uma reservinha aqui para alocar gerador porque faltou energia, locar tenda porque para fazer de alojamento, que eu preciso de mais mão de obra. Então, assim, é algo que precisa realmente ser feito de uma forma completa, né? Para você ter um resultado, né? Porque também fazer por fazer só para ter uma matrizinha lá bonitinha, coloridinha, não serve para nada. Ah, pois é, né? Isso eu falo bastante, né? E é o que acabou que eu vi acontecer em algumas empresas que eu visitei, etc, etc. Que você faz aquilo ali e acaba abandonando, né? Fica ali só um quadro bonitinho e tal, e o pessoal abandona. Exato. E você falou de um ponto importante agora, né? Quando você tocou no assunto de análise quantitativa, né? Eu fico me perguntando, as empresas que não estão fazendo gerenciamento de riscos com análise quantitativa para os seus empreendimentos, seja uma obra de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, não importa, de onde está saindo o cálculo da verba de contingência, É. né? É Assim, no cálculo hipotético universal tecnicamente embasado. É no pô, chute, né? se Quando você está tem, né? se você tá me contratando e precisa fazer parte da minha formação de preço, o meu risco, como é que eu estou formando um preço adequado para a obra que eu vou implementar para você se eu não faço cálculo de risco, né? É, Essa é uma grande pegada para quem trabalha para terceiros, né? Empreiteiros, etc, né? Não, e aí o que acontece, né, que lógico, aqui a gente não está generalizando, né, Gleison? Mas eu já vi algumas vezes que você tenta entender o processo da empresa e ela tem um percentual fixo em que ela calcula o risco dela com base em, assim, o meu risco é sempre 5%, 10%, sei lá, é um percentual fixo. Quer dizer, é um chute, né, Gleison? Assim, Isso e aí. de repente, às vezes, o 10%, né? Às vezes é a margem dele, ele não ganha nada, né? Ou prejuízo. Ou então, ou ele está cobrando mais do que deveria, ou ele está cobrando menos do que deveria. Cada obra é uma realidade. Você não pode ter percentuais fixos para nada na formação de preço, para qualquer tipo de obra. E eles fazem. Ah, não, a gente aqui tem gerenciamento de risco, sim, a gente faz análise quantitativa. É 10% sempre. Não, você não está fazendo, né? Você não faz análise quantitativa por empreendimento, porque cada empreendimento tem o seu risco, né? Tem razão. Uma coisa que eu tenho Então, usado muito falando de ferramenta, Márcio, é a inteligência artificial. Eu tenho usado muito o Gemini, tenho usado muito o ChatGPT para me apoiar, obviamente, às vezes a inteligência ela dá umas viajadas, né? Os chamados bugs ali, mas a gente tem que estar sempre olhando com carinho, mas tem me apoiado muito aí para esse processo de gestão de risco aí, a inteligência artificial, né? Sempre no meu prompt é um contexto, é uma situação, é como eu quero uma análise tem saído de resultados muito bons ali para me apoiar nessa gestão. não, realmente, a inteligência artificial, se a gente for falar de tecnologia, né, assim, é uma ferramenta fantástica e a gente precisa se apoiar nela de modo que ela realmente, assim, gere o resultado que a gente espera, tá? E aí a gente precisa fazer uma análise crítica sobre o que ela está respondendo para a gente. Porque a gente já Exatamente. até conversou sobre isso, né? Porque quando você fala de prompt, você precisa saber se comunicar, né? Isso, Se você não sabe a diferença entre mas e mais, o isso. seu prompt vai dar, o seu prompt vai te dar o retorno errado, né? Então a Exatamente. gente precisa saber se comunicar, né? Eu dei aqui o exemplo do mas e do mais, né? Mas realmente, se um prompt em que você precisava usar o mas, você usar o mais, o chat GPT não vai entender, Exato. né? Então, a gente precisa ter cuidado, lógico, né? Também tenho usado, na medida do possível, com alguma cautela, né? Mas já fiz experiências assim dentro do meu ambiente, que é de pedir para o ChatGPT analisar uma cláusula, né, de um contrato, uma cláusula real.
e, né, veio assim, um retorno bem estranho, tá? É. Então, a gente Os está. devaneios, né? Os devaneios da tecnologia, né? Mas, assim, nada que amanhã ou depois isso não possa estar extremamente aperfeiçoado e gerar um resultado extremamente interessante Isso, para dar exato. agilidade para o nosso trabalho, um nível de precisão maior. Eu, particularmente, né, já que você tocou no assunto, eu não tenho medo nenhum de inteligência artificial substituir o meu trabalho. Até porque, em algum momento, se você precisar da inteligência artificial para, nesse caso, no nosso exemplo, analisar um contrato, você precisa que alguém que entenda de análise de contrato para dar o prompt correto, né? E saber Exato. fazer uma análise crítica sobre o que está vindo, tá? Mas, realmente, é uma ferramenta que vai ajudar a gente bastante, não só, né, nessas questões, mas como no nosso assunto, que é o gerenciamento de riscos, tá? Você pega, por exemplo, você falou de análise quantitativa, né? Aham. Se a gente for de novo para aquela sua pergunta de ferramentas iniciais, assim, eu gosto do VME, do valor monetário agregado, probabilidade vezes impacto, só que na análise qualitativa, né, probabilidade e impacto, a gente fala em alto, médio, baixo, né, e gera, Uhum. gera uma combinação ali. No VME, a gente vai falar em percentuais, né, e o Isso. impacto é gasto. Pode até falar em prazo também, mas eu uso para dinheiro. Que aí você chega, a soma dos VMEs dos seus principais riscos é a verba de contingência, entendeu? Exatamente. Não tem mistério nisso, tá? É. Mas é Exato, lógico, exato. Assim, para você ir para uma análise quantitativa, mesmo a partir de uma ferramenta simples como o valor monetário esperado, que é o VME, você precisa passar por uma maturidade na análise qualitativa, né? Então, isso que você falou, tem. é um PDCA. Enquanto você não tiver maduro na análise qualitativa, não dá para evoluir para quantitativa, entendeu? Sim. E aí a gente volta naquilo que a gente conversou. Por que as empresas negligenciam? Por que as empresas não estão implementando? Né? A gente tem vários cenários, mas tem esse cenário de muitas empresas terem tentado começar, né, de cima para Errado. baixo, né? É. Não, vamos fazer árvore de decisão, vamos fazer simulação de Monte Carlo, né? Assim, calma, cara. Até você chegar na simulação de Monte Carlo, você tem que passar por um monte de coisa e é capaz de você chegar num processo tão interessante que nem a simulação de Monte Carlo você vai precisar, Tem né? razão. Tem razão. Toda razão. Meu amigo, eu ia até te perguntar agora, assim, quais são os, né, você já falou de quali, de quanti, de ferramentas, quais são os riscos que você entende, assim, não sei se você tem isso mapeado, né, alguma visão sua de mercado, quais são os riscos mais comuns aí que os engenheiros, aí falando de obra, né, eles enfrentam aí, principalmente do que você é fera, que é contratos. O que que você me diz na gestão de Então, vamos lá. contratos aí? Vamos falar de contrato, mas vamos dar exemplos de outras coisas também que eu vejo que o pessoal precisa tomar cuidado. A parte de contrato, realmente, assim, e aí quando a gente pega o contrato, vamos pegar o fluxo completo de documentos, né? O edital, o contrato, seus anexos, né? Tá? Eu entendo, assim, que o gerenciamento de riscos a partir desses documentos deve ficar focado em você identificar pontos omissos, controversos, interpretativos, né? E isso, como eu disse, o gerenciamento de riscos começa muito antes da obra começar. Eu vou fazer isso sem nem saber se sou eu que vou ganhar essa concorrência, né? Se for um processo licitatório para obra pública ou para obra privada, ou, né, não importa. E vou, lógico, na medida do possível, olhar para uma determinada cláusula de um edital, de um contrato, de um anexo, que não esteja redigida de forma adequada, né? E a partir daquilo eu entender que ela representa um risco para mim, né? Porque o que que é o risco? Isso é outra coisa importante também, né, Gleison? Tá? Se a gente for pegar a explicação dentro da nossa principal literatura no gerenciamento de projetos, que é o PMBOK, o risco ele representa uma incerteza, né? Aquilo que você acredita que possa acontecer. E se acontecer, vai gerar um impacto na obra, seja ele positivo ou negativo. Na imensa maioria das vezes a gente gerencia o negativo, tá? Então, quando eu olho uma cláusula mal escrita, eu preciso me perguntar, né? Assim, qual é a incerteza que isso gera para mim? Tá bom? E aí eu tenho vários exemplos dentro né, de gestão de contratos. Eu tenho um banco de dados gigantescos de palavras e expressões e situações em que te levam a identificar riscos.
né? Como, por exemplo, expressões subjetivas, né? Como que vem muito da área jurídica, tá? E eu não tenho nada contra a área jurídica, não, tá? Mas muita coisa vem, né, do jurídico. Expressões do tipo não limitados a e não somente estes, né? Tais como são expressões que, se Uhum. você for analisar elas isoladamente, elas tendem ao infinito. Gleidson, Gleidson, você tem que fornecer, né, itens assim, 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 e não somente estes. O e não somente estes tende ao infinito. Gleidson, você tem que fazer Exatamente. isso, mas não limitados a isso. O não limitados a é uma forma bonitinha de você escrever ilimitado. Tais como, tais como é igual É, ao etc. São tais como estes, mas não são é. somente estes. Tá? Então, assim, quando isso está vinculado a uma cláusula, por exemplo, de escopo de fornecimento, é uma cláusula perigosa que representa um risco para mim. Qual é o risco? O risco de, durante a obra, o meu cliente exigir coisas de mim que não estão claramente escritas no contrato, por causa de um e não somente estes, um não limitados a, um tais como, um etc, né? São expressões e palavras que acendem um sinal de alerta para mim quando eu estou lendo. Aí você pode até pensar, pô, Márcio, mas isso é óbvio. É óbvio para mim que faço isso há 25 anos sem parar. Mas se você entregar um contrato para alguém agora que nunca analisou um contrato, ele vai passar direto por um e não somente estes, tá? Exato. Ele vai achar natural, tá bom? Só que, então, a partir dessa e aí vem, né, aquela questão que a gente fala. Ler contrato, edital, é uma tarefa chata, né, Gleison? Tá? Só que Eu desses documentos estão os principais riscos que você consegue se antecipar, né? Porque a partir do momento que você me convida para uma concorrência, seja ela pública ou privada, eu analiso e eu não leio. Ler é uma coisa, ler e analisar é outra coisa. Eu analiso esses documentos, identifico riscos, né? Faço a análise deles, né? Seja ela qualitativa, né? Só qualitativa ou qualitativa e quantitativa, e vejo o que aquilo representa para mim, e percebo que eu consigo evitar, que é a primeira estratégia do PMBOK, a partir da alteração desses documentos, e eu consigo isso junto ao meu cliente, eu evitei o risco antes mesmo de saber se sou eu que vou ganhar aquela obra ou não, certo? Aí, isso pensando na parte de contratos e editais. Você não faz ideia da enormidade de riscos que eu pego quando eu analiso um edital ou um contrato. E a maioria deles eu consigo evitar a partir da mudança da redação. Porque se for uma análise de bom senso, o seu cliente vai te escutar, vai entender que aquilo é perigoso. Né? Porque quando um contrato é ruim, ele é ruim para os dois. Tá? Que em algum é, momento vai dar briga. Tá bom? Se for uma exato. análise de consenso, ele vai aceitar os seus comentários, né? E vai fazer a mudança, tá bom? Mas mesmo que ele não aceite a mudança, você já fez a quantitativa, sabe quanto aquele risco representa e já embutiu no teu preço, É, entendeu? Que é você jogar a sua verba de contingência no seu preço se você for o contratado. Se você for o cliente, é a verba de contingência para caso aconteça alguma coisa que gere um aditivo e assim vai, tá? É, Isso na parte de editais, de contratos. Mas se você pega esse processo de gerenciamento de riscos, né, vamos sair um pouco do edital ao contrato, você vai fazer quando você recebe, por exemplo, né, dentro desse mesmo processo de contratação, os projetos, seja ele básico ou executivo, né? E aí na análise dos projetos, né, você, no seu gerenciamento de risco, você também já vai identificar potenciais incompatibilidades, um detalhamento sim. ausente, a omissão de alguma informação, o não atendimento dentro de projeto a uma determinada NBR, tá? Isso são riscos, são representam riscos, tá? E aí você já vai botar também na sua planilha, né? Você vai fazer uma análise, você vai montar um plano de ação, isso tudo antes da obra começar, cara. E o cliente gosta disso, né, cara? Quando você volta para ele e fala aqui, ó, tem omissões técnicas aqui, eu preciso de informação, significa que ele sabe que você está fazendo engenharia, né? E se tiver estruturado dentro de um processo de gerenciamento de risco, onde você apresenta esse trabalho pronto, ele vai te olhar com outros olhos.
Ele vai falar, putz, o Gleidson está fazendo algo que os outros não estão fazendo. Né? O pessoal está me apresentando aí proposta com base, né, numa planilha orçamentária que tem quantitativos que foram extraídos de um projeto que o Márcio lá viu que está com problema. E eles não viram. Ou seja, o orçamento deles está errado, né? E, É, consequentemente, o preço deles. Se a gente for para a esfera de planejamento, a gente precisa fazer uma análise em relação às premissas que a gente está usando para efeito de planejamento. Esse indicador de produtividade, né, que a gente vai usar para efeito de dimensionamento de equipe, né, dimensionamento de prazo para executar uma determinada etapa da obra. Essa produtividade que a gente tem histórica, ela está vindo da onde? Quem fez esse levantamento? Esse levantamento foi feito numa obra, né, exatamente igual a essa que a gente vai executar agora, né? Essa produtividade pegou o período de seca ou período de chuva, né? Ela pode ser usada numa obra em que a gente vai usar de repente um período diferente. Essa produtividade foi levantada no período de seca e a gente vai executar no período de chuva ou o contrário, né? Então a gente precisa fazer uma análise das informações que a gente está usando para efeito de planejamento de prazo, isso é gerenciamento de risco, tá? Porque em algum momento você vai usar para essas premissas de planejamento e vai se perguntar: e se essa premissa que eu usei não se concretizar, qual o impacto que ela vai ter na obra? A mesma coisa o orçamento, né? Eu tenho, se você gera um planejamento orçamentário e você tem a sua curva ABC, né? E você olha para os seus itens de maior impacto em custo, sim, você precisa se perguntar, e se os valores dos meus itens de curva A, né, variarem muito durante a obra, para mais, se for para menos, ele gerou uma oportunidade, se for para mais, eu preciso saber disso, né? Assim, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que está a economia? Como é que isso está variações de oscilando? preço, né? Talvez alguns insumos, equipamentos que você está Exato. trazendo E aí relacionados à você dólar. vai. Qual vai ser um indicador de reajuste no contrato que a gente vai utilizar para corrigir, né, uma variação que a gente, né, tem hoje, né? Porque, assim, as coisas podem variar, tá? Esse é o gerenciamento de riscos. Então, assim, você faz ele em diferentes esferas. A gente faz para edital, para contrato, para análise de projeto, para segurança do trabalho, você quer gerir segurança do trabalho, né? E sempre pensando nisso, o risco é a incerteza. O risco não é o acidente de trabalho, o risco é aquilo que pode levar a um acidente de trabalho, né? E é trabalhar como prevencionista, né? Como a Exato. gente deveria fazer na engenharia de segurança. E assim, e a gestão de risco, ela é dinâmica, né? Não adianta, planejei, está aqui, não, acabou o trabalho, né? É um trabalho de acompanhamento ali até o último minuto do seu projeto, até entregar ele, Sim, né? isso aí você pega. Eu tenho não dá para a gente projetar ele agora, mas imagina um gráfico de três eixos, certo? Você tem o eixo do tempo da obra, você tem o eixo das incertezas e você tem o eixo do impacto, né? Por que que isso que você acabou de falar se confirma através desse gráfico? No início da obra, você tem um grande número de incertezas, certo? Muita coisa pode acontecer, tá? E essas incertezas, elas vão reduzindo ao longo da obra, né? Porque o tempo Perfeito. vai passando, o que tinha que acontecer. De vez em quando ela pega alguns dentes, porque novas incertezas podem surgir durante a obra. Por isso que você bem disse, isso não é um processo congelado que a gente faz uma vez só. Mas ela tem uma curva sempre descendente, certo? Você está Ela, o seu entregando número, também, né? De certo modo. isso, né? As etapas da obra vão sendo cumpridas, os riscos relacionados àquelas etapas vão deixando de existir. Mas sempre sobram riscos, são os riscos que a gente, né, chama de riscos vivos, né, ou riscos ativos, e novos riscos podem surgir, tá? Beleza. Mas ela é uma curva descendente. Agora, o seu impacto, ele tem um movimento inverso. Por quê? Certo. Né? Porque quanto mais próximo do final da obra, né, mesmo aqueles riscos que continuam vivos, mas que lá atrás você identificou como riscos, né, de probabilidade baixa, média, né, ou alta, e que ainda permanecem vivos, a tendência é que o impacto deles, quanto mais próximo da obra, seja cada vez maior. Por quê? Porque você não tem mais tempo para se recuperar.
Então, né, muitas vezes você vai olhar para um risco no início da obra e vai falar, esse risco tem um impacto pequeno, porque se ele acontecer agora, eu tenho toda a obra para me recuperar. Mas se esse risco permanece vivo ao longo de toda a obra, né, e por isso que isso é um exercício vivo que a gente faz durante toda a obra, daqui a pouco você olha para ele e fala, opa, esse risco está vivo ainda no meu processo. Exato. Só que se ele acontecer agora, eu não tenho mais tempo para me recuperar. Então, o impacto dele cresce, né? São movimentos inversos. A sua curva de incertezas cai ao longo da obra, né? E essa curva de impacto, ela cresce. Por isso que esse processo é um processo vivo, né? Eu não faço essas análises e acho que ela está congelada e serve para a obra toda. Novos riscos podem surgir, né? Riscos vão desaparecendo, Dúvida. a sua percepção em relação à probabilidade de impacto pode mudar, né, ao longo da obra, em função do seu nível de maturidade, do que você conhece, de novas informações que vão surgindo. Então, isso é um processo vivo, tá, gente? Não abandona ele. E depois ele vira um baita de um banco de dados de lições aprendidas, né, Gleison? Que é outra coisa também que Opa! eu não sei por que que as empresas não fazem. Porque se você tem no final da obra, né, um baita de um banco de dados, com todos os riscos que você identificou, o que que você fez, ou para evitar, ou para mitigar, né, e aquilo gerou resultado, ou de repente não gerou resultado, aquilo vira um baita de um banco de dados de lições aprendidas. Numa próxima obra, se você identificar riscos da mesma natureza, você fala, ó, na outra obra a gente fez isso e funcionou. A gente vai fazer a mesma Só. coisa agora. Ou não Ou funcionou. ou o contrário, a gente fez e não funcionou. A gente precisa de um plano de ação diferente, não vamos repetir o erro, né? Exato. Vamos vir um bata de um banco de dados de lições aprendidas. Cara, eu particularmente acho o gerenciamento de riscos uma ferramenta fantástica, desde que você siga esse caminho. Você não precisa começar com uma simulação de Monte Carlo, que é uma ferramenta estatística extremamente complexa, né? Ela precisa de um cronograma com uma rede de precedência muito consistente, porque se você não tiver com uma rede de precedência consistente no seu cronograma, ele vai te dar uma informação errada, né? Então começa com simples, faz uma análise SWOT, pô, você acabou de confirmar, eu nem sabia, a gente nunca falou disso. Você usou análise SWOT numa obra de 4 bi, né? Assim, Exatamente. então começa, faz uma análise SWOT, né? Identifica ali os principais riscos. Aliás, outra coisa, né? Acabei eu mesmo, né, cometendo um equívoco conceitual aqui. Quando a gente fala de identificar riscos, e a gente tem diversas ferramentas que ajudam, né? Eu uma vez assisti uma live de um professor conhecido que chamou alguém para falar de gerenciamento de riscos, né? E é lógico aqui, com todo respeito ao profissional, mas eu acho que num determinado momento ele cometeu um equívoco conceitual perigoso ali dentro de gerenciamento de risco. Porque eu tenho duas literaturas importantes, o PMBOK e a ISO 31000, né? Que é a ISO de gerenciamento de riscos. E a ISO, né? Ela deixa claro que na etapa de identificação de riscos, você precisa identificar o máximo de riscos possíveis, Uhum. tá? Daquilo que você acredita que possa, é lógico, né? A gente tem um limite também, bom? Mas porque o que vai filtrar o que é de baixa criticidade, média criticidade e alta criticidade são as análises qualitativa e quantitativa. Você não Exato. pode, na etapa de identificação, já dizer, tipo, não, Gledson, isso aí esquece. Isso aí não vai acontecer. Não. O risco do Gledson tem que entrar, tá? Sem dúvida. Risco de todo mundo entra na planilha. Depois é que, a partir das análises, aí sim, Gledson, aquele risco, cara, ele tem pouquíssima É probabilidade de acontecer. importante isso. Não. Né? Ele vai continuar na planilha, a gente vai ficar monitorando ele, porque realmente pode sair do verde para o amarelo, né? Num determinado momento da obra, mas ele não sai dali. A etapa de identificação não é uma etapa de filtro. Pelo contrário, a etapa de identificação, né? Qual é a primeira ferramenta que o PMBOK apresenta para a gente? É o brainstorm. Então, a É. etapa de identificação de riscos é um brainstorm. Vamos colocar tudo aqui, tá? Toró de palpite, né? Aquela que a gente chama, né? Depois a gente É isso, filtra. isso é importante, né? A gestão de risco tem que ser a 4 mãos, 8 mãos, 10 mãos, tem que ser integradora, né?
Eu acho que, tipo assim, na medida do possível, todo mundo que tem, né, uma participação na obra pode contribuir com alguma coisa, né? E aí, quando a gente fala de contribuir, dependendo da sua obra, né, o mestre de obra pode contribuir com alguma coisa, Sem né? dúvida. Ó, já passei por isso pode dar certo, isso pode dar errado, né? Hum, Isso daqui não vai funcionar. Ó, tô vendo que isso aqui já aconteceu em diversas obras que eu já trabalhei e deu problema. E experiência. assim, se insistir com isso, vai dar problema de novo. Então, é um trabalho né, quatro mãos, é o modo da gente dizer, né? Porque é o modo da gente, é a expressão que a gente usa quando vai ser feito por mais de uma pessoa, mas todo mundo vai ter que contribuir, tá? Por isso que a gente fala no PMBOK de brainstorming, brainwriting, técnica Delphi, né? Fala de entrevistas, o máximo de pessoas que puder participar, vai participar, né? Lembrando sempre que, eu tive um aluno em Brasília, aula presencial, provavelmente você deu aula para ele também no MBA, um arquiteto comprido, alto, tá? Eu dei aula para ele tem pouco tempo. E eu me lembro que no final da aula de domingo, ele veio falar comigo. Aqueles alunos que pouco falam durante o final de semana. Ele falou, pô, Márcio, Legal. gostei de uma coisa que você falou, que o gerenciamento de riscos eu mostro no domingo. Mas esse negócio de gerenciamento de riscos, eu me encantei, né? E aí foi, né, a pergunta alinhada com aquilo que eu disse no início da nossa conversa. Ele, pô, mas você acha que serve para mim, no meu ambiente? Eu tenho um escritório de arquitetura, eu faço projetos de reforma, de interiores. Estava aqui pensando na minha cabeça, né? Eu sei lá, vou identificar 5 riscos, 10 no máximo. E eu falei, usa, identifica e usa a ferramenta, né? É, Então, não importa o tamanho do seu negócio, você tem que fazer exatamente. gerenciamento de riscos, tá? Não importa o tamanho do seu negócio, tem que fazer gerenciamento. Você vai fazer uma reforma, né? Concordo, concordo. Quais são os riscos envolvidos naquela sua reforma, tá? É isso aí. Tem Amigo, que... e para fechando, assim, como é que você vê, como é que eu posso dizer, a gestão de risco futuro, né? Como é que você vê aí o futuro, as tendências, as inovações futuras, né? O que você vê de tendências aí em gestão de risco, em contratos, obviamente, em obras, e o que você vê como inovações aí futuras aí no nosso mercado? eu vou te falar o que eu espero, que é a semente que eu planto, a semente que eu planto na cabeça de, a cada final de semana de aula, 40, 50 profissionais das engenharias e da arquitetura, né, que vai muito em linha daquilo né, que a gente falou aqui ainda há pouco. E eu falo lá no meu encerramento de aula, vocês acabaram de aprender gerenciamento de riscos. Alguém em sala, né, discorda da importância disso daqui? É óbvio que ninguém vai discordar. A partir de agora, cabe a vocês usar isso daqui. Não espere sua empresa pedir. Não espere seu chefe pedir. Não espere a sua empresa estar quase quebrando para você fazer. Vai lá e faz, tá? Porque em diversos momentos da minha carreira, eu aprendi coisas em cursos e MBA que eu apliquei sem ninguém me pedir. Isso aí. E eu, e eu, Atitude. e eu mostrei pronto, né? Então, uma coisa que eu espero dentro desses 10 mil que já foram meus alunos, 10 mil engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, é que pelo menos um pequeno percentual deles, que seja 10%, nós já estamos falando mil, estejam implementando o gerenciamento de riscos nas suas corporações. Porque eu entrego a minha planilha, a planilha que eu desenvolvi ao longo de 20 anos estudando isso. Está aqui, ó. O que eu levei 20 anos estudando está pronto para vocês usarem. Usem. Eu não vou cobrar nada por isso. A ferramenta está aí. Exato. O conceito está aí. Vocês exercitaram isso em sala e viram que funciona. Então, aplique. Então, o que eu espero, né, dentro dessa pergunta, é que a gente tenha cada vez mais empresas utilizando essas ferramentas, tá bom? É, Ao mesmo tempo, em matéria de inovação, de ferramentas, eu acredito que esse movimento, né, que a gente está vendo de disseminação de conhecimento a partir das redes sociais, o que a gente está fazendo agora, o Uhum. nosso conhecimento.
né? Que a partir do momento que a gente alcance um número maior de pessoas, a internet nos permite isso, em uma escala exponencial, que a gente atraia mais pessoas e empresas para o gerenciamento de riscos, a partir do momento que a gente conversa dessa forma. A gente é simples. Dá para começar de forma simples, Exatamente. entendeu? A gente nem precisa esperar, né? A inovação, para mim, está em a gente utilizar das ferramentas que a gente tem hoje de disseminação de conhecimento para expor esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para que elas se É, interessem, busquem o conhecimento e apliquem. Porque a partir do momento que você aplica de forma adequada, não tem como voltar atrás. Os benefícios do gerenciamento de riscos são quase que imediatos, né? exato. Quase que imediatos. Eu acabei de falar para você, se você é convidado para uma concorrência, você pega um edital que está mal escrito, né, e você chega para o seu cliente e fala, podemos melhorar a redação disso daqui, que não está legal, e ele melhora, o resultado foi imediato do seu gerenciamento de riscos. Você identificou um ponto omisso, controverso, interpretativo, né, analisou, viu o perigo daquilo, sugeriu uma melhoria para o seu cliente, ele entendeu o recado e melhorou. O resultado Tem é razão. imediato. Você eliminou aquele risco, tá? E É, não como diria pode. o Vignotti, eu nunca esqueço do podcast com ele, ele dizia assim: pense grande, comece pequeno e ande rápido. E aí você evolui, entendeu? E outra coisa muito interessante aí, já que você falou do Vignotti, né, que é o meu guru para gerenciamento de projetos, você é o meu guru para gestão de obra. é, Você pega ali, por exemplo, o Vignotti, os caras assim, mais conhecem de gerenciamento de riscos corporativos. Que aí, se a gente for falar em inovação, em evolução, em futuro, né, além do gerenciamento de riscos operacionais, a gente vai necessariamente ter que evoluir para o gerenciamento de riscos corporativo. Até pela exposição cada vez maior que pessoas e empresas têm na internet. É, Nós, por exemplo, enquanto profissionais que nos expomos na internet, a gente precisa fazer o nosso gerenciamento de risco corporativo, né? Eu sou Márcio Sampaio, né? Que dou assessoria, que dou consultoria, que tenho uma empresa que eu gerencio, né? Que é a empresa para a qual eu trabalho, que tenho a minha empresa também de consultoria, assessoria, empresa de treinamento, tal. Eu preciso fazer o meu gerenciamento de risco corporativo. Eu não posso me expor, eu não posso ir para a internet, né, e publicar um vídeo no Instagram, num LinkedIn, num Facebook ou no YouTube, falando sobre coisas que eu não domino, né, ou usando de temas polêmicos para tentar atrair um determinado engajamento, né? Um terrível. dia a casa cai, um dia a casa cai, né, Gleison? Então, a gente É, vai ter, e o gerenciamento de risco corporativo é uma das vertentes do gerenciamento de riscos, né, que eu vejo dentro dessas redes sociais, muita gente pecando, porque não cuida da imagem, usa de temas polêmicos, né, para atrair engajamento, usa de imagens que não precisa, que não pode utilizar, então a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque uma hora a casa vai começar a cair para essas empresas e pessoas. Você pega, por exemplo, você já deve ter assistido várias vezes, um cuidado que a gente tem que tomar muito grande, quando você pega a imagem de terceiros e você faz aqueles vídeos no Instagram, ó, tá vendo aqui? Não sabe fazer. Ó, isso aqui tá errado. Ó, não é assim que se executa, tá? E a gente teve recentemente um caso de um vídeo de um pedreiro que foi extremamente utilizado por vários desse pessoalzinho de Instagramer, de engenharia, de arquitetura, zombando do trabalho do cara, né? E ele processou vários. E agora ele deve estar tomando um chopp na praia às custas do dinheiro de pessoas que usaram a imagem dele inadvertidamente, zombando, criticando, ridicularizando. As pessoas estão perdendo um pouco a noção e o gerenciamento de riscos corporativo, ele vai trazer ensinamentos de como você se posicionar nas redes, inclusive. Seja você uma empresa, seja você um profissional que está se expondo, né? Com o uso de marcas, de patentes, né? Coisas que você tem que tomar exato. cuidado, o que você pode divulgar, o que você não pode divulgar, imagens de Propriedade terceiros, intelectual, né? propriedade intelectual, muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Você pega, por exemplo, né, até para, né, um exemplo clássico que eu vejo, que eu uso muito em sala, quando eu dou uma pincelada sobre gerenciamento de riscos,
né? Você pega lá o engenheiro, o arquiteta, que tem lá a sua página profissional na internet e que gosta de mostrar o seu trabalho, aí quando vai fazer um vídeo, bota a melhor roupa, aquele capacete branco bonitinho, não tem um arranhãozinho no capacete, usa só para fazer vídeo, bota calça aquela bota, aí vai para a obra fazer um vídeo. E lá, aqui atrás do lado, tem um peão trabalhando de chinelo, bermuda jeans Chinelo. rasgada, camisa surrada, sem capacete. Isso é gerenciamento de riscos corporativo, Gladson, Sim. né? Isso é gerenciamento de risco corporativo, porque eu que faço esse tipo de análise do que eu estou vendo, eu não dou coraçãozinho em qualquer coisa que eu vejo na internet, eu olho para aquilo ali e falo, essa pessoa eu não contrato. Porque Exato, com certeza. porque está na cara que ela não está cuidando. O canteiro de obra todo bagunçado. Você, por exemplo, deve reparar nisso, que é a sua área, né? Aí Muito, você fala, muito, acontece muito. eu não vou contratar esse profissional, porque ele está todo bonitinho ali, mas no fundo tem um canteiro de obra extremamente bagunçado, em que você está percebendo claramente que vai ter desperdício de material, que vai ter acidente de trabalho, entendeu? As Exato, sem pessoas dúvida. a evolução, para mim, e empresas gigantes usam o gerenciamento de risco corporativo, eu poderia dar um milhão de exemplos aqui agora, né? Não é o caso, né? Mas empresas gigantes usam o gerenciamento de risco corporativo, só que a exposição que a gente tem hoje vai fazer com que, assim, no futuro, né, no futuro próximo, quem não usar gerenciamento de risco corporativo para sua empresa, mesmo de pequeno, médio porte, a sua vida pessoal exposta na internet, vai perder mercado, porque um dia a casa cai. Hoje você conquistou um milhão de seguidores, amanhã você faz uma postagem inadequada, você perde esses um milhão de seguidores. Exato. Então tem que tomar. Eu teria inúmeros exemplos aqui, alguns até pesados, mas isso a gente deixa para um próximo bate-papo, É, porque se eu começar a falar das coisas que eu vejo no Instagram, é papo para mais uns papo, é três, muito papo. é muito papo. Mas eu acho Muito que bem. tudo é isso, a gente implementar de forma simples o gerenciamento de riscos, a partir de ferramentas que estão testadas e amadurecidas no mercado, e evoluir para uma Exato. gestão de riscos corporativa também, para a gente cuidar da nossa imagem, da imagem da empresa, dos ativos organizacionais da empresa, né, dos produtos que a gente quer entregar, para não correr risco nenhum aí dentro desse ambiente, às vezes estranho de se entender, que é o ambiente das redes sociais. É. Então, meu amigo, olha, os highlights. Vamos lá para os highlights, as frases aí importantes aí, ó. Se eu Separei disser alguma três. besteira, me corrigem. Olha lá, fiz vários highlights aqui. Olha aí, ó. Todos nós gerenciamos riscos a todo momento. Depois, estamos todo o tempo pensando no que pode dar errado. O gerenciamento de risco não é só para grandes empreendimentos e projetos. Não importa o tamanho do risco, gerencie, né? A gestão do risco precisa começar antes da obra, né? Começar. Na tomada de decisão e também no planejamento estratégico, né? Podemos ter riscos positivos, as chamadas oportunidades, né? Precisamos, naturalmente, evoluir na gestão de risco, crie maturidade, desenvolva a cultura de risco na sua empresa. Cuidado, olha aí, a falta de gestão de risco pode acabar com a imagem da sua empresa, que é exatamente esse assunto que a gente falou por último, né? Use pelo menos, né, uma belíssima ferramenta do Matriz SWOT, a grande fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? A gestão de risco pode e deve ser integrada. Trabalho a quatro mãos. Faça o PDCA da gestão de risco girar, né? Depois, avalie seu contexto para usar as melhores ferramentas, né? Precisamos saber nos comunicar com as tecnologias, use com cautela, cuidado com os devaneios, né? Que a gente está falando sobre inteligência artificial. Gestão de risco deve ser feito sem gestão de risco deve ser feito sem mesmo você saber se vai ganhar a obra, né? Naquele período bem anterior ao início da obra, como a gente falou. Use a gestão de risco para sua gestão de contratos, né? O que é gestão de risco? A gestão de risco é incerteza, aquilo que você acredita que pode acontecer de forma positiva ou negativa. Ou seja, analise quais as incertezas em seus contratos, verifique situações subjetivas, né? Cláusulas subjetivas, expressões subjetivas e não claras, aí é muito legal, etc., tais como não somente esse, mas não limitados a este. Maravilha, cara. Achei sensacional essa parte aqui. Ligue o sinal de alerta.
leia o seu contrato, tenha bom senso, né? Quando um contrato é ruim para as duas partes, para os dois, né? Depois, está acabando. A gestão de risco deve ser viva, dinâmica. Impacto e incerteza são movimentos incertos, né? Inversos, na realidade, né? Como a gente falou do gráfico que você mostrou. Gestão de risco é um processo vivo, não podemos abandonar. Trate, é, Trata-se de um grande banco de dados para lições aprendidas para projetos futuros. Isso é gestão de risco. Tenha atitude, vai lá, faz, né? Não deixe de fazer a gestão de risco, mesmo sem ninguém te pedir. Comece de forma simples, pense grande, comece pequeno e ande rápido. É isso, meu amigo. Vários highlights aqui, várias frases impactantes aí sobre gestão de Eu risco. tenho Márcio, várias outras, eu muito tenho bom, várias meu irmão. outras expressões aqui. Eu vou te dar só te fornecer só mais uma, porque você é meu amigo. Boa, As expressões aí. O qualquer, né? Seja ele no singular ou no plural, qualquer ou quaisquer. Essa palavra em contrato, ela também sempre me acende um sinal de alerta, porque o qualquer sempre me remete a qualquer coisa ou de qualquer jeito, né? é. Então, Muito não bem, já existe está anotado aqui. qualquer, né? Eu tenho várias outras, mas aos poucos eu vou te fornecendo em doses homeopáticas, só para não. Muito Mas bom, meu irmão, muito os bom. highlights estão legais, tipo assim, e eu acho que ele, né, se eu fosse escolher ali, né, dois importantes, gestão de riscos, para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tamanho de obra, tá? Não Muito importa o seu bem. tamanho. Ah, eu sou um escritório de arquitetura que faz projeto arquitetônico, projeto de interiores, serve para você também. Né? Ah, eu sou uma incorporadora que implementa empreendimentos de alto padrão de bilhões, para você também. Ah, eu sou uma Petrobras, uma petrolífera, e assim, eu tenho projeto de bilhões aí de dólares, né? É para você também. Tá? Sem dúvida. Isso é importante. E a segunda coisa importante, né, de tudo isso que a gente conversou é isso, né? Começa de forma simples, vai implementando uma cultura, né? Dependendo do tamanho da sua empresa, do porte das suas obras, você vai parar num modelo simples de gerenciamento de riscos. Se a empresa for grande, né, empreendimentos de alto investimento, você pode evoluir para ferramentas maiores, tá? Mas se você pega numa empresa de pequeno porte, assim, uma boa análise, uma boa identificação de riscos, uma boa análise qualitativa, né, para você poder filtrar o que é de baixa criticidade, média criticidade, alta criticidade, é um grande avanço. De repente, você nem precisa evoluir para quantitativa, seria legal fazer. Mas se você fizer isso, você já tem uma visão. Então, acho que de tudo que a gente conversou, as duas coisas assim que eu destacaria era isso. É para todo tipo de empresa. Tá? Mas Legal, se você não tem a cultura, começa pequeno, um processo legal. simples, tá? E, assim, e depois a gente evolui para ferramentas mais robustas, mais complexas, etc, etc. A melhoria contínua sempre, né? A ferramenta, a planilha que eu disponibilizo no meu curso, é uma planilha já em nível avançado, até porque na minha planilha tem etapas que nem no PMBOK tem. São coisas que eu Legal. pensei para mim, para alinhar a construção, seja ela civil ou industrial, tá bom? Então, assim, dá para fazer. Acho que é uma ferramenta fantástica, não tem por que não fazer. Todo mundo deveria implementar e quem aprende, né, tem que no dia seguinte tentar utilizar, mesmo iniciando de forma mais simples. Muito bom, meu irmão. Turma, ficaríamos aqui horas e horas falando de gestão de riscos, né, com o meu amigo Márcio. E foi ótimo, Márcio. Obrigado. A ideia é essa, esse é o nosso projeto Construction quer trazer conhecimento, trazer desenvolvimento, ferramentas técnicas aí, e eu acho que a gente está cumprindo muito bem esse objetivo, né, com questões assim super atuais, com highlights aí, frases impactantes aí, e é isso. Vamos começar. Vamos gerenciar os riscos do nosso projeto. Acho que esse é o grande ponto. Bom, para quem você gostou desse, desse conhecimento que a gente trouxe, né, desse assunto, desse Construction Cast, curte a gente, segue, compartilha, e vai ser muito legal obviamente, mais gente envolvida para a gente conseguir trazer mais assuntos, mais convidados, mais vídeos como esse. Obrigado. Fiquem ligados que a gente está aí com, nas próximas semanas, o Márcio está trazendo o curso dele, específico como gestão de contratos, gestão de risco. Então, muito provavelmente vai ter notícia boa. Siga o Márcio aí nas redes sociais, me segue também, porque nas próximas semanas eu também estou trazendo um evento gratuito aí que fala sobre gestão de obras com Lean Construction. Então fiquem ligados nas redes sociais aí com muita coisa legal para a gente trazer. Beleza?
Gente, um grande abraço. Novamente, Márcio, gratidão, muito obrigado. Muito conhecimento aí. Bom, Poxa, fico Eu, muito eu, feliz. eu que agradeço, né? Assim, a gente não se estende muito para não tornar também um vídeo muito longo, muito cansativo, teria muito mais coisa para a gente conversar. Mas eu acho que o recado Sem foi dúvida. dado, né? Quem quiser se aprofundar no assunto, vai fazer contato com você, vai fazer contato comigo, querendo ou não, dentro dos conceitos de Lean, das técnicas, ferramentas pós-práticas, tem muita coisa que, né, que aplicando você está eliminando riscos, né? A partir da metodologia Lean, da filosofia Lean. E depois, quem quiser se aprofundar no assunto, conhecer uma ferramenta estruturada, é só me procurar e a gente, na medida do Muito possível, vai bom, ajudar. show. Muito bom. Legal, turma. Grande abraço a todos. Até o próximo Construction Cast. Grande abraço, professor Gleidson Lima. Fui. Tchau, tchau, Márcio. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus.